Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 26 de abril de 2025. É sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é o nosso último astro visível a olho nu. Então, ele fala sobre esses limites, ele vai falar sobre estruturas. Na mitologia, ele é Cronos, o deus do tempo, o deus da colheita. Ele tem esse símbolo de uma cruz com uma foice. Então a gente pensa nisso, né, de castrar também, de restringir. Até se a gente pensa no mito associado a, a Saturno, Cronos, tem essa questão dele engolir os seus próprios filhos. A gente pode pensar no tempo que nos engole, mas também essa castração, esse limite que ele dá para Urano, que é esse deus céu, e ajuda a Gaia, ajuda a Mãe Terra a ter seus filhos. Então também pode ajudar nesse processo de dar limites para as nossas compulsões aqui na matéria. Então tem todas essas qualidades. Pensando nas partes do corpo, ele vai falar sobre os nossos ossos, aquilo que nos estrutura, nosso esqueleto. Ele também pode falar sobre a nossa pele, que é esse limite do nosso eu com o outro, tá? No céu de agora, Saturno, ele tá no signo de Peixes, então é legal você olhar ali onde você tem o signo de Peixes, que essa área da sua vida pode estar sendo estruturada, de alguma forma você pode se sentir cobrada a trazer uma disciplina, a trazer uma responsabilidade. Tá pensando que nesse dia a gente teve essa conjunção de Vênus com Saturno ali, pode ter trazido bastante reflexões, bastante insights, tá? É, então, o que mais? E pensar também o quanto pode ser importante esse banir também dessa autossabotagem, né? Desses pensamentos negativos contra nós mesmas. Isso que às vezes nos impede, então, de estar na vida, de estar presente. Então, pode ser um bom dia para a gente refletir sobre no que a gente precisa se responsabilizar, no que precisa de disciplina, no que precisa de amadurecimento, principalmente pensando em peixes nessa questão emocional, nessa questão espiritual, tá? Saturno, ele tem o seu júbilo na casa 12, que é uma casa que fala sobre isolamento, sobre introspecção, então facilita isso. Muitas vezes a gente precisa se afastar, distanciar um pouco para trazer esse olhar mais profundo, para entender mais sobre nós mesmas, né? Então, falando sobre a Lua ela segue no signo de Áries e ela está minguando, tá quase sumindo no céu, desaparecendo no céu. Amanhã ela vai para Touro e encontra o Sol em Touro e a gente tem início da lunação taurina, a Lua nova. Então, a gente está finalizando essa lunação ariana, esse último ciclo lunar de aproximadamente um mês. Então, hoje pode ser um bom dia para revisar, fazer essa retrospectiva dessas 4 últimas semanas, das suas lutas, da sua força, da onde você tem tido coragem, né, da onde você tem resistido. Acho que até pensar nessa questão de celebrar também as suas vitórias, as suas conquistas, por menores que elas sejam, né? A gente passou por bastante trânsitos desafiadores e pensando que então a lua segue minguando, então a gente continua percebendo os pesos, pode continuar percebendo essas lutas que já não valem mais a pena, esses esforços que a gente não precisa mais fazer, pensando que Áries é um signo regido por Marte, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse trânsito de Marte fazendo essa oposição com Plutão em Aquário. Então, muitas vezes a gente perceber aonde a gente está desperdiçando a nossa energia, né? A gente não está sendo nós mesmos. Então, deixar morrer o que já não somos nós, sabe? Então, pensar o que você ainda precisa desapegar. Lembrando que a fase minguante, ela favorece, então, desapego, liberações, cortes, encerramentos, finalizações. Então, pensar também nessa última semana o que você já finalizou, o que você já encerrou, o que você teve essa coragem para finalizar, para encerrar, para pôr um ponto final, nem que seja um ponto final interno.
Lembrando que Áries é um signo de fogo cardinal, aquele fogo que inicia. Então, inicia esses cortes, inicia essas finalizações, tem coragem para isso. O fogo tem essa qualidade de purificar, de transformar, e também ele aquece, né? Ele ilumina, ele esclarece. Então, penso em deixar para trás também esse nosso falso eu, essa visão, às vezes, distorcida de nós mesmas, tá? O único aspecto do dia com a Lua vai ser 13 e 18. Então, até 13 e 18, a Lua está indo em direção a esse encontro com Júpiter em Gêmeos. Então, a Lua em Áries, mesmo minguante, ela traz uma certa força, uma certa ação, porque o signo de fogo é um signo que é para o mundo externo, traz essas características de extroversão, ação, iniciativa. Júpiter em Gêmeos, ele traz muito essa expansão através das trocas, das ideias, das conversas, dos aprendizados. Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, Mercúrio está em Áries também, inclusive ontem a Lua fez uma conjunção com Mercúrio, se eu não me engano foi perto das 19, que pode ter facilitado esse entendimento emocional, às vezes esse processo de nem só, não exatamente comunicar através da comunicação falada, mas às vezes processo de escrita, acho que hoje isso vale também, pensar nesses processos de escrita para entender mais a si mesma, tá? Pode ser uma prática é, exercícios assim que pedem que falam de movimentação. Gêmeos vai falar muito de mover, de se adaptar. Ares ele vai falar sobre essa energia assim no nosso corpo, essa energia emocional. Então esses movimentos para liberação emocional, penso que também podem ajudar no dia de hoje. Pode ser desde uma dança até um exercício físico, tá? Às vezes até práticas de respiração, às vezes até cozinhar, né? Alguma coisa que você sente que te ajuda nessa digestão física, emocional. Que mais? Então, o sextil é sempre uma conversa agradável, né, entre os planetas. Então, pode ajudar a fluir, mas é um aspecto mais leve. Então, a gente precisa ir em direção a isso. A gente precisa buscar essa expansão, a gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa buscar o que nos eleva. Às vezes você sabe, e aquilo pode me ajudar, eu sei que tal prática me ajuda, mas às vezes está tão disponível que daí você, é tão simples, é tão fácil, e daí você não faz. Era só eu fazer 3 minutos ali de uma prática de meditação, eu sei que me ajudava, daí você não faz, sabe? Então, pensa nisso, assim, que práticas, que ferramentas você tem disponíveis. Provavelmente você já tem um, as suas, o conhecimento, assim, de si mesma, sabe? No sentido de saber o que te ajuda, o que não te ajuda, o que pode facilitar essas liberações nesse momento. Pensando que Áries vai falar muitas vezes sobre esses sentimentos de raiva, né? Então, como que eu posso lidar com isso? Ou como eu posso transformar isso? Quais são as minhas ferramentas para entender as minhas necessidades, para escutar as minhas emoções, para transformar os meus sentimentos, que estão bloqueados em movimento, tá? Também pode facilitar essas conversas, então, como eu falei, porque Gêmeos também gosta muito, né, de ter essas trocas mentais. Às vezes buscar aprender, entender mais sobre as emoções, sobre os seus sentimentos. Que mais? Perceber, assim, possibilidades além do que você está vivenciando, né? Porque Júpiter, ele sempre traz essa expansão de consciência, que pode vir através da espiritualidade, através dos estudos, através da fé, através das suas crenças, tá? Através de mestres, de professores. E aí a gente vai para o aspecto mais tenso do dia, 22h05, né, 10h05 da noite. Marte em Leão, que está sendo regido pelo Sol em Touro, ele vai fazer uma oposição exata a Plutão em Aquário. Então, Marte é o nosso deus da guerra, Plutão é o nosso deus do submundo, deus dos infernos. Essa oposição é eles se enfrentando, se encarando de frente. Só que Plutão ele é um astro invisível, olho nu. Então, ele vai falar sobre questões inconscientes, às vezes sobre questões que a gente nem
sabe direito sobre nós mesmas, que estão ali na nossa sombra, que às vezes todo mundo percebe, até menos a gente. Então, eu acho que o que que isso pode evidenciar? Muitas das nossas ações, na verdade, elas vêm de medo, elas vêm de insegurança, elas vêm, às vezes, por uma busca de validação de um coletivo, de um grupo, de um ideal, não necessariamente, né, pensando que Leão rege o coração, não vem do nosso coração, não vem de um lugar de centramento, não vem do nosso eu, vem no sentido, estou fazendo isso porque eu vou ser amada. Eu acho, né, construir essa ideia de que eu vou ser amada se eu fizer isso. Ai, se eu for boazinha, ai, se eu não me posicionar, se eu for agradável, se eu fizer isso pro outro, sabe? Até pensando num sentido, coletivo, às vezes isso, Marte pode falar sobre guerras, literalmente, pode falar sobre militares. Então, questões ali de oposição, o povo às vezes se opondo a essas questões, já que Aquário vai falar sobre povo, enquanto o Leão fala sobre reis, governantes. É, às vezes também pensando nessas disputas de poder, de território, que vem por medo, pensando num sentido maior, mas que às vezes a gente traz isso para essas questões do cotidiano, no sentido que a gente, às vezes, pode ser meio invasiva em relação às outras pessoas, porque a gente está com medo, a gente está insegura, a gente fica violenta, a gente fica agressiva, porque tem questões ali que às vezes a gente nem sabe sobre nós mesmos. Então, pode trazer, perceber-se na sua ação, né? Não tem algum medo escondido. Se você tem agido de forma a se curar, a se transformar, ou você tem tentado, na verdade, controlar os outros, lidar com esse medo buscando controle externo. Às vezes até o seu próprio controle, né, mental, por exemplo, já que Aquário vai falar sobre a mente. Muitas vezes a gente entra nessas situações assim de poder, né, de manipulação, de dependência, nesses aspectos plutonianos, né? Então, olhar para isso. Então, acho que é um momento, assim, à noite, mas esse já é um aspecto que já está vindo há bastante tempo, já aconteceu também anteriormente, é pensar em permitir que essas questões venham à tona, tá? Porque muitas vezes elas têm mais força porque a gente não permite olhar para essas feridas, para essas dores. Então, rotular muitas vezes, eu ajo dessa forma porque por trás disso tem uma ferida de abandono, tem uma ferida de não ser bom o bastante, sabe? Tem tal insegurança. Então, olhar, eu acho que eu até postei isso ontem, né? Sobre a lua em Áries, de você ser honesta com você mesma, com o que você está sentindo. Eu vejo que isso é o começo mesmo dessa liberdade, dessa autonomia emocional. Porque muitas vezes essa luta contra o que a gente está sentindo acaba sendo mais destrutiva, né? Nesse sentido da gente se punir pelo que a gente está sentindo, pela nossa humanidade, por ser humana. Acho que também esse trânsito ele pede uma coragem para a gente agir de uma forma diferente, para não ficar repetindo esses mesmos ciclos, sabe? E além dessa dor, e além desse trauma, desse medo, dessa insegurança, que, como eu falei muitas vezes, começa olhando, enfrentando, né? Oposição é olhar de frente, é encarar de frente. Perceber se você tem lutado no sentido de só provar o seu ego, ou se você realmente quer se transformar, se curar. Então, às vezes, Martin Leão pode trazer essas ações egoístas que, no fundo, têm uma insegurança muito profunda, um medo muito profundo. Então, trazer esse olhar para isso, ver se essas lutas que você tem entrado, essas disputas, elas têm reforçado o seu orgulho, essa vontade, assim, de dominar, de controlar situações. Isso tem te deixado mais esgotada, mais cansada.
perceber se você está fazendo, como eu falei, algo realmente porque está conectado com o seu coração, com a sua verdade, ou você está querendo o olhar do outro, ser validado por outro, tá? Você está fazendo isso para algo, para de alguma forma manipular o outro. Perceber então também essa raiva, esses medos vindo à tona. E deixa eu ver o que mais eu escrevi. Acho que é isso. Para fechar, então, eu vou trazer, eu acho que é um tema muito profundo, mas, né, porque pode trazer muitas questões de conflitos, assim, de poder, dependendo do nosso mapa, essas questões de autonomia, do nosso ego, do nosso eu, mas eu vou trazer aqui alguns temas que podem vir à tona para cada um dos ascendentes, tá? Pensando nas casas que Marte está ativando, né? Que Marte em Leão está transitando e também Plutão em Aquário através do sistema dos signos inteiros, tá? O sistema dos signos inteiros, então, cada casa é um signo, cada signo é uma casa, tá? Então, a gente não considera interceptação, essas coisas. Então, para quem tem ascendente em Áries, pode estar trazendo questões ali entre a casa 5 e a casa 11. Então, conflitos entre a sua expressão e o coletivo, né? Então, uma luta ali entre expressar o seu eu e uma certa responsabilidade com o coletivo, com os seus ideais, tá? Então, às vezes, olhar para isso, olhar para essa tensão. Se você tem ascendente em touro, então Marte está na sua casa 4, Plutão está na sua casa 10. Então pode ser essa tensão entre questões familiares, questões ancestrais e questões do seu trabalho, da sua carreira, tá? Então, às vezes, estou agindo para ser validada pela minha família e deixando de fazer o que é importante para mim na minha carreira, ou às vezes até o inverso, né? Ascendente em Gêmeos pode trazer questões na comunicação, na forma com que você lida com o seu espiritual também. Então, tem uma tensão entre a forma como você se expressa e o que você acredita. Então, olhar para isso. Quem tem ascendente em Câncer, questões financeiras. Então, às vezes, perceber ali como você está lidando com o seu dinheiro, se você tem tentado controlar o dinheiro do outro, controlar o outro por essas questões financeiras também. Se você tem ascendente em Leão, traz muitas questões para o seu corpo, para o seu eu e para os seus relacionamentos. Então, perceber essas tensões, essas disputas, acho que é um bom momento para se aprofundar na forma como você se relaciona e na raiz das suas dinâmicas, dos seus padrões de relacionamento. Para quem tem ascendente em Virgem, pode trazer à tona questões inconscientes de saúde mental, que às vezes reverberam na sua rotina, na sua saúde mesmo, física. Então, olhar para isso, às vezes transformando alguns hábitos. Se você tem ascendente em Libra, então atravessa ali a casa dos amigos, grupos, coletivos. Então, às vezes, perceber se você não está agindo contra o que você acredita para ser validada por amigos, por algum grupo, por algum ideal, tá? Se você está com medo de posicionar os seus valores. Para quem tem ascendente em Escorpião, Marte está transitando na casa da carreira, da vida pública, de como você é visto. Então, perceber se você tem agido pela sua verdade, pela sua essência, ou para ser validada no trabalho. Também pega Plutão está na casa 4, então também traz essas reflexões sobre o ambiente familiar, né? A sua casa, esse ambiente doméstico. Se você tem ascendente Sagitário,
traz essas questões que envolvem espiritualidade, estrangeiro, estudos acadêmicos, propósito. Então, pode ser um momento de transformar a forma com que você lida com isso. Plutão está na sua casa 3 também a forma com que você se comunica. Então, perceber ali se tem essa vontade de trazer sua essência ou tem alguma questão de poder envolvida. Para quem tem ascendente Capricórnio, a casa 8, então a forma com que você lida com encerramentos, com recursos que vêm dos outros, com investimentos, com dívidas, nessa questão de finanças compartilhadas. Então, olhar as tensões que existem ali entre o eu e o outro, principalmente nesse âmbito de recursos. Para quem tem ascendente em Aquário, Plutão está na sua casa 1, Marte na sua casa 7. Então, às vezes, perceber essas dinâmicas, esses padrões de relacionamento, às vezes perceber como você age em relação ao outro. Eu ajo assim para ser validada ou porque isso é minha verdade, isso é quem eu sou? Ou eu estou agindo por medo de perder a minha individualidade, por medo de perder a minha autonomia e acabo não me relacionando também. Se você tem ascendente em peixes, então traz o foco para casa 6. Marte está transitando por ali, então pode falar sobre hábitos que envolvem saúde, cura, rituais, até animais domésticos. Então, perceber o que tem consciente ali em relação a esses temas, tá? Então, às vezes, tem feridas ali que vêm à tona na forma como você lida com os seus hábitos, com a sua rotina, tá? Com o seu dia a dia. Então, só algumas ideias, assim, para refletir. Como eu falei, eu acho que são temas, assim, muito grandiosos, principalmente Plutão, porque traz questões muito profundas. Então, às vezes, a gente só tá ali na pontinha do iceberg mesmo, vendo essas questões. Mas, em síntese, é isso, né? Olhar onde está Plutão e pensar que ali tem questões ocultas vindo à tona, e onde está Marte, perceber se você, na verdade, não está só entrando em disputa por ego, não está só se expressando para ser validada, para ser reconhecida, para ser vista, sendo que, na verdade, não é sua essência, não é quem você é, tá? Então, acho que é isso para o dia de hoje, gente. Amanhã, então, 4h17, a Lua já vai para Touro. Ela vai fazer uma quadratura com Plutão 10h16, uma quadratura com Marte 10h38. Então, ter essa atenção ali 10h38, porque o aspecto 1 quadratura com Marte pode ser mais intenso nessa questão de conflitos. E 16h31, a gente tem a Lua nova em Touro, a lunação taurina. Então, é isso para o dia de hoje. Vou pegar aqui uma deusa para nos guiar no dia de hoje. E apareceu Hecate, encruzilhada. Deixa eu pegar aqui o livrinho para a gente ler sobre Hecate. E Hecate é uma das deusas associadas à Lua, essa fase minguante, né? E a fase nova também. Eu vou ler aqui a poesia para vocês. Sento-me no negrume da noite da lua nova, com meus cães na encruzilhada, para onde convergem 3 caminhos, o lugar da escolha. Todos os caminhos levam à encruzilhada e todos são desejáveis, mas apenas em você pode percorrer. Apenas você pode escolher. A escolha cria finais e todo início vem de um final, na encruzilhada. Qual você escolherá? Qual caminho percorrerá? Qual? Embora a escolha seja sua, eis aqui um segredo que partilho com você. O caminho a escolher é adentrar o vazio. O caminho a escolher é deixar morrer. O caminho a escolher é voar livre. Mitologia. Hecate é considerada por algumas pessoas como a deusa da lua e por outras como uma antiga deusa pré-grega das parteiras, do nascimento, da fertilidade, do lado escuro da lua, da magia, da riqueza, da educação, das cerimônias e do inferno. Adorada nos locais onde as estradas se cruzavam, ela andava nas noites de lua nova acompanhada por uma matilha de cães de caça. As pessoas a veneravam deixando oferendas nas encruzilhadas. Como mulher idosa, ela também formou uma tríade com Perséfone, donzela, e Deméter, mãe.
Então, acho que tem muito a ver, pensando até num dia regido por Saturno, que ela é uma mulher idosa. Hecate, a gente pode até fazer um paralelo também com essas questões profundas de Plutão e as questões lunares, né? Significado da carta. Hecate encontra na encruzilhada onde você tem de fazer uma escolha. Os momentos de escolha não são fáceis. Os desafios apresentados precisam de um salto de fé da pessoa que faz a escolha. Hecate diz para abandonar a ideia de que há escolhas certas ou erradas, há apenas escolha. Você tem adiado fazer uma escolha porque ela parece muito sufocante ou é uma situação de perda? A escolha lhe dá medo do desconhecido? Parece melhor e ou mais fácil continuar com o que você já conhece? Às vezes a escolha tem que ser feita, no entanto, se você não está pronta. Não, no entanto, você não está pronta, perdão. Nesses casos, o caminho para alimentar a totalidade é reconhecer onde você está e relaxar. Confie em que será capaz de fazer uma escolha quando chegar a hora. Conceda-se tempo e espaço. Não pressione. Não se censure nem se culpe. Aqui você precisa de proteção. Quando você relaxa, subitamente surge a claridade para mostrar-lhe o que é necessário. Hecate insiste para você aceitar o desconhecido. Saiba que qual for a sua escolha, ela lhe trará algo valioso, que você poderá usar no caminho para a totalidade. Então é isso. Essa questão também de relaxar, né? O quanto é importante para fazer essas escolhas. É isso para o dia de hoje, gente. Reflitam. Acho que o dia de hoje ela vai trazer bastante introspecção, bastante revisão, bastante olhar profundo para si mesmo. Então, não fujam dessas escolhas, dessa encruzilhada. Há outros caminhos, principalmente com esse trânsito, essa posição de Marte em Plutão. Escolher um caminho diferente, porque acredito que esse não deve estar funcionando. Acredito que a gente pode estar fazendo um caminho, repetindo um padrão ali que não está nos beneficiando, não está nos curando. Então, olhem para esses temas onde Marte está ativando, para onde Plutão está ativando, está pedindo por essa transformação, essa cura, essa consciência mais profunda sobre si mesma. Então é isso, até amanhã, gente. Bom sábado.